Irmãos, até o dia de hoje, dia 17 de abril de 2020, né, desde o dia 5 de abril, em que foi convocado ou pronunciado um jejum nacional da desgraça, porque de lá para cá, em vez de melhorar alguma coisa, né, foi piorar. Tanto é que hoje, dia 17 de abril, ontem, dia 16, o ex-ministro da Saúde foi expulso, foi exonerado. Por quê? Porque a religião e a política não pode dar a solução ou fazer ou praticar a intervenção divina do Senhor. Na política e na religião, ou ainda na ciência e na medicina do homem terreno, carnal, capitalista e materialista, não está a cura, não está a salvação, não está a prevenção, né? Nem contra o coronavírus e nem contra a prevenção definitiva. Porque tudo quanto fazem ou praticam é uma prevenção, é uma medida provisória, é uma prevenção temporária, né? Mas o Senhor, por meu intermédio, tem a solução, a intervenção divina. O Senhor, por meu intermédio, tem a cura divina e eterna. O Senhor, por meu intermédio, tem a salvação. O Senhor, por meu intermédio, por mim mesmo em nossos dias, tem a prevenção, né? A segurança e a proteção divina por toda a eternidade, não só contra todo o mal e toda a iniquidade, mas contra toda a enfermidade criada ou gerada pelo diabo através de homens e mulheres terrenos, carnais, capitalistas e materialistas, né? Portanto, até o dia de hoje, dia 17, depois que foi proclamado aquela intervenção religiosa, porque ali foi uma intervenção religiosa, né? O jejum nacional da desgraça, da miséria, da fome e da peste foi proclamado no dia 5 de abril de 2020. E de lá para cá somente trouxe maior desgraça ainda, né? Maior maldição ainda sobre todo o território e a nação brasileira, por causa, né? Porque foi direcionado, foi um jejum nacional da desgraça, da miséria, da fome e da morte espiritual e da morte física, porque foi convocado por líderes religiosos que seduzindo, né? Que seduzindo ao chefe do Estado-Maior, chefe do Poder Executivo, o presidente Jair Messias Bolsonaro, né? Ele foi na corda de líderes políticos e de religiosos principalmente e proclamou maior maldição sobre a nação e o território brasileiro, né? Por quê? Porque a direção não foi de Deus por meu intermédio. A única direção, né, divina ou eterna de Deus, né, deve ser tão somente por meu intermédio, né, sobre todos vós. Mas o jejum nacional da desgraça e da miséria, da fome e da peste, né, muita gente morreu e continua morrendo, não só do coronavírus, né, mas a morte, né, a morte física virá na forma da fome. Por quê? Porque todos estão presos dentro de casa. E aí, se alguém ainda tem alguma comida, né, e porventura não é funcionário público, não é funcionário em definitivo, né, vai faltar dinheiro, vai faltar comida. E aí o que esse povo deve fazer? O que esse povo fará se não praticar maior abominação ou atrocidades, como vem praticando o governo municipal, estadual ou federal da nação e do território brasileiro, para não dizer mundial? Ponto de interrogação, né? De certo que as leis, as medidas provisórias, né, leis provisórias ou temporárias, criadas por homens terrenos, carnais, capitalistas e materialistas, tão somente corroboraram e vêm corroborando, né, para que se dê maior continuidade ao roubo e à usurpação aos cofres públicos, né? Quanto não se gastou ou vem gastando, né? Gastando com esta falsa prevenção, com esta previsão temporária ou temporã, né, no que diz respeito ao coronavírus, e ninguém até então trouxe a glória, a verdade de Deus, trouxe a cura, a salvação, a segurança e a proteção. Quanto não já foi gasto?
Ou seja, quer dizer então que a religião e a política, de uma forma em geral, como um todo em geral, tanto a religião quanto a política, né, devido a este regime totalitário, ladrão e usurpador por parte da religião e da política como um todo em geral, os cofres públicos foram abertos sem licitação, né, sem a aprovação do Senado, da Assembleia, da Câmara, das câmaras municipais, sem a aprovação da Assembleia, se bem que todo este conjunto diabólico, satânico e corrupto, né, dos vereadores, dos deputados estaduais ou federais e do próprio Congresso, né, do próprio Congresso Nacional lá em Brasília, tudo foi contaminado e tudo ainda permanece corrompido. Então, com esta pandemia do coronavírus em todo o Brasil e resto do mundo, né, veio para nos mostrar, né, veio para derrubar a máscara da corrupção generalizada, da idolatria, do roubo e da usurpação, né, tanto por parte de líderes políticos e religiosos a serviço do Satanás e do diabo, por meio da religião e da política como um todo em geral. Vejam só agora, do dia 5, né, do dia 5 até hoje, dia 17, ontem, dia 16, o ex-ministro, né, da saúde foi expulso, foi exonerado. E por que ele foi exonerado? Ou expulso, né? Se esta intervenção religiosa, diabólica, covarde, assassina e sanguinária, terrorista, né? Se este sistema ou este regime, né, diabólico da religião ou da política tivesse dado certo, se fosse um verdadeiro jejum nacional, direcionado por Deus, por meu intermédio, ao presidente Jair Messias Bolsonaro, né, não teria havido mais mortes, né, e ainda haverá mais morte ainda, né? Devido à desobediência, à rebeldia, à incredulidade, à lei e à palavra de Deus, tão somente por mim mesmo, por meu intermédio, em nossos dias, né? De certo que, com toda esta pandemia do coronavírus no Brasil e no mundo inteiro em geral, veio para derrubar a máscara da corrupção, a máscara da idolatria, a máscara do roubo e da usurpação, da corrupção generalizada por parte de homens e mulheres expulsos da glória de Deus, né? Expulsos do céu da glória de Deus, porque trocaram a glória e a verdade de Deus pela glória e a mentira dos homens. Então, se esta intervenção religiosa feita no dia 5 de abril de 2020 tivesse dado certo, né? Como eles queriam que desse certo, mas nunca dará certo, porque foi direção do diabo e de Satanás, o espírito da mentira e do engano, o espírito da idolatria, do roubo e da usurpação e da corrupção generalizada, manifesto, encarnado, incorporado em homens e mulheres a serviço de Satanás, o espírito da mentira e do engano por meio da religião e da política, né? Portanto, de lá para cá, milhões, se não bilhões, já foram gastos, né? Para uma prevenção deturpada, uma falsa prevenção, né? Porque na religião ou na política, na medicina ou na ciência do homem terreno, carnal, capitalista e materialista, não existe prevenção definitiva. Tudo que existe é medida paliativa, é medida provisória, né? Na medicina ou na ciência do homem terreno, carnal, capitalista e materialista, por parte desta obra de Satanás, a religião e a política, não existe cura, não existe salvação, não existe a prevenção, não existe a divina proteção de Deus, né? Não existe, mas toda a cura, toda a salvação, a divina segurança e a proteção de Deus está comigo. Eu sou a cura, eu tenho a cura de Deus. E a cura de Deus está comigo por meio da obediência absoluta e incondicional por parte de todos vós, à lei de Sião, à lei de Cristo Jesus, Sião, por mim mesmo, por meu intermédio em nossos dias, os dias de hoje. No entanto, deixo
deixo a todos vós um aviso final. Até então se gastaram milhões e até bilhões, né, de reais ou de dólares, né, porque estão fazendo compra superfaturada, seja de máquinas, seja de máscaras, estão fazendo compras superfaturadas da China, ou de onde estão vendendo estes acessórios, né, como prevenção para o coronavírus. Então, tais medidas provisórias ou leis provisórias somente corroboram ou vêm corroborando para maior roubo e usurpação aos cofres públicos. Portanto, se estão gastando ou gastaram e ainda permanecem gastando milhões e bilhões, por que não comprar este pão espiritual de Deus por mim mesmo, por meu intermédio em nossos dias, já que eu sou o autor e escritor de Deus, trazendo as revelações divinas, né, os mistérios do Senhor, né, por mim mesmo, por meu intermédio para este tempo ou época, a esta igreja, o corpo de Cristo ainda no deserto nos dias de hoje, ponto de interrogação. Ou seja, o diabo e Satanás, a grande serpente que é o diabo e Satanás, e o diabo e Satanás nada mais é do que o espírito da mentira, o espírito do engano, o espírito do roubo e da usurpação, o espírito da idolatria e da corrupção generalizada. Aonde? Através de homens e mulheres desobedientes, incrédulos, apóstatas, apostatados, falsos profetas e anticristos, através desta obra do Satanás, feito ou praticado em todo o mundo sobre a terra em nossos dias desde ontem, desde quando Deus deu carta de divórcio para toda a nação pecaminosa de Israel, o mundo inteiro, a terra, a humanidade vem seguindo, copiando, pirateando e imitando as abominações da nação pecaminosa de Israel. Portanto, se o diabo, a grande serpente, que é o diabo e Satanás, o espírito da mentira e do engano, vem ou veio e ainda permanece através de todos vós, né, gastando tudo aquilo que é de Deus para mim, os meus escolhidos, né, comprando um pão maldito, um pão, vocês estão consumindo carne de porco, vocês estão consumindo um pão estragado, um pão afermentado, a palavra de Deus distorcida e adulterada pelos profetas de Jerusalém, né? Portanto, se vocês estão gastando milhões e até bilhões, por que não gastar ou comprar o verdadeiro pão de Deus, né? O verdadeiro pão absoluto do Senhor, por mim mesmo, por meu intermédio, tendo em vista eu ser, né, o último Adão, o último profeta de Deus, portando o selo do Deus vivo para esta igreja de Cristo ainda no deserto em nossos dias. Ou seja, por esta razão foi que com esta pandemia do coronavírus, né, veio nos mostrar, nos revelar, né, veio nos mostrar e revelar que a máscara da corrupção, do roubo e da usurpação, da idolatria e da corrupção generalizada por parte de homens e mulheres, né, a serviço por parte de homens e mulheres, a serviço do diabo e de Satanás, o espírito da mentira e do engano por meio da religião e da política, né, tudo não deixa de ser fraude, uma grande farsa. Tudo é uma farsa e uma fraude. Aqui no estado do Amazonas, o governador, né? O governador vem praticando as piores abominações e ainda desafiando o injusto poder judiciário. Porque ontem também ele disse que somente através do cadáver dele é que o poder judiciário poderia passar por cima dele, né? Porque ele vem pegando o dinheiro dos cofres públicos e superfaturando, né? Superfaturando todas as coisas. Ou seja, é um ladrão, é um usurpador, é um homem como todos que estão envolvidos, ou sejam cúmplices da religião e da política, né? Todos, eu disse todos, fazem parte deste mundo ímpio do roubo e da usurpação, da idolatria generalizada por parte de todos sobre todos, quer por meio da religião e da política. Tudo somente serviu ou vem corroborando para o roubo e a usurpação. Portanto, se todos vós, né, acreditam ou tem alguém para acreditar e ainda fomentam
né, fomentam ou sustentam ou continuam sustentando o roubo e a usurpação aos cofres públicos, e assim vocês estão somente atrapalhando, vocês somente estão atrapalhando a obra de Deus por meu intermédio em nossos dias. Portanto, se todos vós fazem uso do dinheiro público para dar dinheiro ou ainda dar continuidade ao roubo e à usurpação, muito mais vocês têm que gastar, pagar aquilo que é devido a mim, porque o Espírito de Deus é sobre mim, e sobre mim está a revelação do Senhor. Sobre mim está a cura em definitivo, está a prevenção em definitivo. Portanto, vocês estão consumindo carne de porco. Vocês não estão consumindo a carne deste Cordeiro de Deus, né? A carne deste Cordeiro de Deus em nossos dias. Vocês estão consumindo pão afermentado, pão estragado. Vocês estão consumindo a palavra de Deus distorcida e adulterada, dado início ao princípio pela nação pecaminosa de Israel, porque dos profetas de Jerusalém se contaminou, né? Se derramou toda a impiedade sobre toda a terra em nossos dias desde ontem, desde quando Deus deu definitivamente carta de divórcio para toda a nação pecaminosa de Israel. Portanto, vocês estão consumindo águas amargas, águas de Meribá, ou seja, águas amargas, né? A palavra de Deus outrora distorcida e adulterada, né? Porque Jerusalém foi quem trocou toda a verdade e a glória, trocou ou adulterou os estatutos e os juízos do Senhor pelos os falsos mandamentos, os estatutos e os falsos juízos de homens e mulheres terrenos, carnais, capitalistas e materialistas. Portanto, vocês estão comprando e pagando um preço muito alto por carne de porco e não pela carne do Cordeiro de Deus em nossos dias. Vocês estão comendo um pão afermentado, um pão maldito, feito ou praticado, né, amassado pelo diabo através de homens e mulheres, falsos profetas e anticristos, por meio da religião e da política, esta obra mundial do diabo e de Satanás, o espírito da mentira e do engano em nossos dias desde ontem, desde quando Deus deu carta de divórcio para toda a nação pecaminosa de Israel. Vocês estão consumindo carne de porco, vocês não estão consumindo a carne do Cordeiro de Deus nos últimos dias, vocês não estão consumindo e nem comprando ou fomentando a este pão vivo de Deus, novamente descido ou enviado de Deus nos dias de hoje, que eu sou o último Adão, eu sou o último profeta de Deus, carregando comigo mesmo a lei de Sião, carregando comigo mesmo a lei de Cristo, Jesus Sião em nossos dias. Portanto, se vocês vêm dando continuidade ao roubo e à usurpação, à idolatria e à corrupção generalizada, né, ao passo que todos estão fomentando ou corroborando, né, sendo cúmplice da idolatria generalizada, da corrupção, do roubo e da usurpação aos cofres públicos, se todos vós vêm fomentando, né, vêm roubando ou usurpando os cofres públicos e assim estão consumindo ou comprando carne de porco ou pão estragado, muito mais vocês devem comprar e pagar, né, comprar este pão vivo, né, a verdadeira carne de Deus em nossos dias, por mim mesmo, por meu intermédio nos dias de hoje. Glória a Deus, aleluia, amém.